E aí verifiquei que as peças que estavam em projeto estrutural, elas também estão em execução. Então, de primeiro momento, já descartei a possibilidade da ocorrência ter sido em função de um erro de projeto. Se vocês, claro, todos já devem ter passado lá no local e devem ter visto, vocês vão observar que a estrutura que inicialmente foi feita, ela tem a mesma projeção da que ocorreu o episódio. E se vocês observarem também, isso não precisa nem ser técnico. Eu vou falar uma linguagem mais popular para poder ficar mais compreensível. Se vocês observarem, onde a cobertura ela veio abaixo no eixo dela, ela tem uma conexão com a estrutura que está atual. Ou seja, houve uma desconexão entre o pilar do lado da construção que já está lá, quietinha, né, que já foi inicialmente liberada, que eu coloco até no laudo como etapa 1, justamente para diferenciar etapa 1 e etapa 2. Etapa 1 onde houve a construção integral da cobertura. Etapa 2 foi essa etapa onde ocorreu o episódio. E aí, o que acontece? Entre essa construção da etapa 1, que está lá, e aqui houve uma desconexão da estrutura, da treliça que está conectada com o mesmo pilar, que é um pilar conjugado. Aí quando você vai para o lado direito, que é nesse sentido aqui, como se eu tivesse ido para a figura nesse sentido, né? Então o que acontece? Quando você chega na cobertura, você vai observar que o pilar está intacto. Ele apenas desconectou da chapa metálica que está lá quietinha, conjugada com o pilar de concreto. E aí, o que a gente faz? A gente normalmente, com perícia, que eu já fiz inúmeras perícias, né? A gente tem um olhar mais clínico em relação a isso. E a gente, para chegar em uma conclusão, primeiro, a gente faz um estudo de campo ali, colhe todas as informações, e aí, diante desse cenário que você já fez todas as anotações, a gente chegou à conclusão. E a minha conclusão, para ser breve aqui, não estender muito, foi que, além do fato ocorrido, eu não poderia simplesmente, sem materialidade nenhuma, chegar ali agora e falar, não, a cobertura caiu porque a viga foi mal elaborada, ou a cobertura caiu porque executou a cobertura de forma inconsistente. No entanto, eu tive que fazer alguns questionamentos, não consta no laudo que você não tem acesso, ao então fiscal público, né? E aí tive que fazer aquele questionáriozinho que a gente faz para poder ter o ato investigatório e chegar a uma conclusão. Tive acesso a uns vídeos antes da ocorrência e tive acesso a vídeos depois da ocorrência. E o que acontece? A minha conclusão é que o episódio desse evento que aconteceu da cobertura está da forma como ocorreu o desabamento, ela veio em detrimento a um erro de procedimento, não é erro de execução da obra em si. Qual é a diferença? Tudo é execução, só o que aconteceu? Eu identifiquei que na execução da obra, a empresa
talvez por uma agonia, não sei, empilhou muitas telhas no mesmo eixo. E eu fui exatamente na treliça onde me foi fornecida informação que tinha acontecido o primeiro, que é meio que um efeito dominó. Vocês derrubam uma parte e automaticamente vai como um todo, né? E aí a conclusão que eu cheguei na minha perícia é que houve um erro de procedimento. E aí eu queria deixar um ponto claro para vocês, que é o seguinte: quando há um erro de procedimento, é uma responsabilidade que a empresa assume por conta própria. Por quê? O projeto ele prevê um normativo. Então a gente tem o chamado NBR e a gente também tem as NRs. A NBR você não é obrigado a cumprir. No entanto, vale ressaltar que quando acontece algum episódio, um juiz, um promotor, ele vai exatamente pegar um parâmetro desse. Então, assim, houve um descumprimento da norma que regula a execução de estrutura metálica, que seria colocar as telhas de uma forma linear, ao invés de empilhar todas em um canto só. Né? E assim, quando ocorre esse tipo de situação, a gente, na condição de município, a gente não pode intervir no método de execução. A fiscalização não pode intervir, salvo se tiver alguma coisa gravosa. No entanto, quando a empresa ela muda o procedimento e o método, ela está trazendo para si a responsabilidade, que foi o que aconteceu. Então, a ocorrência do desabamento veio em função de um erro. Ela veio em função de um erro de procedimento. Veio em função de um erro de procedimento na execução. Só exemplificando para vocês, por exemplo, numa obra que você precisa deslocar com areia, eu até citei isso como exemplo hoje, e aí o trabalhador está ali, ele está sem o capacete. Ele está transportando a areia de um lugar para o outro. O que vai acontecer? Vem um outro operário que está com os EPIs certinho, e aí vem uma barra de aço e pega lá na cabeça do cara, do operário. O que aconteceu? Poderia ter sido imputado utilizando a norma regulamentadora, a ANR, que controla esse tipo de procedimento na execução. E aí o que acontece? Acaba sendo um ato que ela está trazendo para si a responsabilidade para si. Como eu já falei anteriormente, a ANR, ela não é obrigada a seguir. No entanto, quando a gente vai utilizar um parâmetro para avaliar um dano, automaticamente a gente pega a NBR. A ANR, e está respaldado, a ANR na realidade não é obrigatório, que é, por exemplo, o uso de IPI, são procedimentos de segurança. Então, a estrutura que está ao lado, ela está respaldada por segurança do que foi executado. Isso aí eu dou tranquilidade para vocês. No entanto, até mesmo para tranquilizar a população em relação à segurança da estrutura, chegou-se a uma conclusão que iria colocar um pilar no eixo, porque visualmente vai dar uma segurança para as pessoas e tal. Mas eu falo com propriedade de projetista também, de que o que está projetado está com segurança. Mas, considerando esses fatos, eu também acho que é bem viável, até mesmo para tranquilizar a população, utilizar essa metodologia.
dia, que inclusive eu assumi o compromisso junto à administração em reunião de calcular esse pilar de eixo para que dê mais tranquilidade ao pessoal que vai transitar ali na área. Então, só para concluir, a minha avaliação é essa: houve uma agonia em relação à execução, a ocorrência foi na segunda, lembrando vocês, e esse material foi transportado para a parte da cobertura, conforme relatos que me foi passado, ocorreu no sábado e domingo. E aí na segunda-feira, às 9 horas da manhã, que veio a ter o desabamento. Então, é até um pouco complicado para a prefeitura, até mesmo para poder fiscalizar e entrar nesse mérito aí, né? Tá bom. E encerro minhas palavras. Eu peço só um instante para que seja colocado.